Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio de iPod. Eu gostaria de começar esse episódio agradecendo de novo a nossa grande parceria com a Cruzeiro do Sul Virtual do Polo de Americana Centro, uma equipe que faz não só os nossos sonhos realidade, mas também traz muita dinâmica para a didática do brasileiro, faz com que a gente tenha vontade de aprender. E aqui em Americana não é diferente dos outros polos, você vai encontrar uma equipe dedicada, vai encontrar um pessoal muito disposto a ajudar vocês. E eu gostaria de fazer um convite para que vocês conheçam os cursos que sejam da sua preferência e, obviamente, encontrem o melhor caminho aí para o futuro e para o sucesso de vocês, tá bom? Então, muito obrigado de novo ao Cruzeiro do Sul. E agora, gente, eu queria apresentar para vocês que o papo aqui hoje, ele vai falar de tecnologia, inovação, nós vamos falar também sobre a internet em si e se ela está acabando, se ela está falhando, o que está acontecendo com a internet. E para falar sobre isso, eu trouxe um cara que eu sou muito grato a ele, porque ele foi um dos meus mestres. Eu tive a oportunidade de ter aula com essa pessoa, eu tenho um apreço muito grande por ele, ele tem um lugar muito especial aqui no meu coração, por tudo que ele me ensinou, por tudo que eu aprendi durante as aulas dele, que eram de sexta-feira, as duas últimas, ninguém merece. Mas eu queria apresentar para vocês aqui o Henry. Henry, muito bem-vindo, muito obrigado. Obrigado, Gustavo, pela apresentação. Eu que agradeço o convite de estar aqui participando com vocês nesse podcast. Parabéns aí pelo trabalho de toda a equipe. E vamos lá falar um pouquinho sobre tecnologia. Muito bem. Henry, eu queria pedir para você fazer uma breve introdução de quem é o Henry, de onde você veio, quanto tempo que você está com tecnologia, para a gente saber que tem propriedade aqui na sua fala. Vamos lá. Vamos lá. Eu sou professor, né, universitário aqui da FATEC Americana, né, e faz agora em 2024, faz 20 anos que eu estou aí em sala de aula, né, dando aula, comecei em 2004, profissionalmente já há 30 anos na profissão de tecnologia, e comecei na época da era da linha de escada, né, certo, dos provedores de linha de escada já há 30 anos. Quando a internet começou a vir no Brasil, né, eu trabalhava num provedor de internet, então além da docência, né, em sala de aula, eu também sou profissional de tecnologia, mais focado na área de redes de computadores, e quando eu não estou dando aula à noite, eu estou trabalhando. Cara, essa é clássica, então, né? Quando o professor não está dando aula, ele está trabalhando também, né? Eu trabalho na Unicamp, mais direcionado em Limeira, no campus da Faculdade de Ciências Aplicadas de Limeira, e lá eu faço a administração da rede de dados, né? Maravilha. E, gente, eu queria dizer pra vocês que o dia dele só tem 24 horas também, viu? Eu não sei como ele faz tudo isso, mas é incrível, porque eu hoje tenho essa dupla jornada, né, com a minha vida profissional específica, mais o podcast, e quando eu vejo um professor falar de tudo que faz, gente, as viagens que vocês fazem, vai de um lado pro outro, tem que amar. Tem que gostar muito do que faz mesmo, né? É verdade. Eu falo que à noite eu vou lá, tenho contato com os alunos, que eu gosto muito, porque eu vou mais como uma diversão mesmo, né? Porque o contato com os alunos, com vocês lembram lá da época, né? É muito bom essa troca de experiência, né? Porque a gente acaba não tendo o nosso dia, né? Contato com todas as tecnologias e o assunto que estão correndo. Sim. Então, os alunos à noite trazem muito conhecimento e é uma troca. Ao mesmo tempo que a gente está entregando, né, o conteúdo para vocês, eu também estou recebendo dos alunos. Então, é uma troca muito boa durante as noites e eu tenho o maior prazer em lecionar aí. A gente fica meio que corrido durante o dia. Sim. E à noite a gente dá uma descansada, tira um pouco o estresse, leva um pouquinho de diversão. A gente dá muita risada em sala de aula. Cara, e eu acho que isso é uma coisa maravilhosa, já que você está trazendo aqui pra gente, para iniciar nossa conversa, que é esse prazer de dar aula, né? A lecionar para pessoas que realmente estão interessadas. É muito gostoso, porque realmente tem essa troca. E você foi a pessoa que fez eu conseguir entender finalmente como funcionava uma criptografia, né?
RSA, e aí eu comecei a analisar aquilo direito, aí ele me mandou fazer um trabalho, né, cara? Porque esses professores também, não sei o que eles pensam, viu? Só manda trabalho. É só trabalho, vai fazer trabalho. Eu falei, tá bom. Sexta-feira à noite, trabalho. Mas aí eu aprendi, veja. Que bom. Fico feliz. E me ajudou muito na minha carreira, então, muito obrigado por todos os ensinamentos. É muito bom ouvir isso. E, Henry, eu queria começar nosso papo, né, até falando aqui de paixão, de jornada profissional. Hoje você está responsável por algumas disciplinas, né? A gente até começou a conversar aqui. Eu queria que você falasse um pouco da instituição, né, na qual você ensina. Você acabou de me falar que você é de Rio Claro também, e que já está aparecendo também uma nova oportunidade lá. Vamos caminhar por aí um pouquinho. Sim. Então, aqui na FATEC Americana, né, eu ministro as disciplinas de segundo semestre, de fundamentos, de introdução a redes. Depois tem terceiro semestre criptografia, quarto semestre forense computacional e quinto semestre a parte de metodologia. Então, eu acabo acompanhando, né, a vida do aluno do segundo ao quinto semestre, que é muito bom ver a evolução dos alunos ao longo do semestre. Sim. Então, lá em Americana, aqui, né, em Americana, a gente acaba com essas disciplinas, né? Legal. E fico feliz também que logo em breve a gente vai ter uma unidade, uma FATEC lá em Rio Claro, onde eu moro, né? Viajo, trabalho em Limeira, venho para Americana, depois eu volto para casa dormir. E é uma viagenzinha, né? É uma horinha, o que dá? Mais ou menos? Uma hora. Então, eu fico feliz também que em Rio Claro a gente vai ter uma oportunidade de uma nova FATEC para todos aqui, e com cursos bem interessantes, né? Inteligência artificial, que está na moda, IoT, internet das coisas, parte de ciência de dados. Então, a gente tá expandindo aí com esses novos formatos de disciplinas por projeto também, que é muito interessante. Deixa eu tentar entender um pouco mais disso daí também. É algo mais parecido, por exemplo, com um Senai de tecnologia? Algo focado no desenvolvimento de uma disciplina, de uma especialização? É uma modalidade nova de abordagem, onde o aluno fica desenvolvendo projetos, além de ficar só 100% naquele formato tradicional de sala de aula. Bacana. Então ele fica lá 70% em sala de aula e 30% para projeto. É uma metodologia nova que a gente também está tendo conhecimento, não tem muitos detalhes ainda, Sim. mas é um formato novo e que se adequa diretamente com o dia a dia do profissional hoje em dia. Com certeza. Para que ele possa já estar participando de projetos que no seu trabalho ele vai encontrar esses desafios e dificuldades e já está abordando aí no seu dia a dia, né? É uma metodologia diferente, é a primeira FATEC, creio eu, que está começando com essa nova metodologia e acredito que vai ter muito sucesso. Pô, não, eu também, eu acho que, assim, estamos indo para um caminho da experiência, né, do negócio empírico ali, de você ver acontecer. Para mim, que sou um profissional de TI há 16 anos aí, eu também acho que isso é, assim, muito mais valioso em alguns momentos do que a teoria. Eu acho a junção dos dois perfeita, né? Sim. A teoria e a prática, mas realmente a prática, às vezes, ela sobressai em alguns momentos. Pô, e temas super atuais, né? Você tá falando aí de inteligência artificial, que é o assunto do momento, tudo. Sim. Em todos os tipos de disciplinas e de metodologias, a gente tem utilizado inteligência artificial no nosso dia a dia. Muito. Né? Bastante. A parte de IoT, que hoje é internet das coisas, que também a gente está percebendo um grande aumento. Sim. E uma nova carreira, né, de cientista de dados, que é uma coisa que hoje em dia, se você não tem dados, você não faz nada. Exato. E com isso nasceu um monte de carreira legal, né, cara? Tem a ciência de dado, tem o especialista de dado, tem BI, né, Business Intelligence, inteligência de dado. Então vai ser uma experiência muito, muito interessante, muito boa. Que bom. E assim, cara, eu vou dar uma dica, tá? Quando aparecer lá os alunos e todo mundo, lá em Rio Claro tem uma hamburgueria, cara, que eu já vou fazer um merchan gratuito aqui, Vamos que ver. é Jack Brown. Já comeu lá? Já. É de um amigo meu que, mesmo? inclusive, já aceitou estar aqui com a gente. Ele vem agora em outubro.
E sinceramente, ó, pra quem não comeu ainda, cara, vai experimentar o Jack Brown lá, que é um dos melhores hambúrgueres que eu já comi na minha vida. Eu sou fã e cliente, fica na Rua 5. Ó lá, já tem aí, ó. E, Gabriel, depois a gente acerta o Pix, tá? E daí é muito bom mesmo. Foi uma das primeiras hamburguerias, assim, de gourmet, vamos dizer assim. Nossa, não, muito boa. maravilhosa, cara. Eu peço muito de lá. Depois você vai dar uma olhada lá na rede dos caras lá pra ver se tá tudo seguro, tá? Vou fazer uma consultoria pros meninos. Vou deixar, muito boa. Beleza. E Henry, então assim, a gente tá começando a introduzir esse tema da tecnologia, até porque nós somos dois profissionais desta área, né? E eu acho que o nosso papo talvez tenda um pouco pro Tecnicês, né? Sim, a gente vai, às vezes, falar aqui de IP, nós vamos falar de range, de, sei lá, muitas coisas que talvez não façam sentido. Então, eu vou tentar fazer como se fosse uma tradução simultânea, tá? Sim. Então, se eu te interromper... A tecla SAP aí. Exato. Se eu te interromper em algum momento, você me desculpa. Não, sem problema. Só pra gente tentar manter a dinâmica. Mas, gente, eu trouxe o Henry aqui porque tem um negócio acontecendo na internet que eu vi que o Henry, ele é um grande evangelista do que tá acontecendo, que é uma transformação digital, se eu posso dizer dessa forma, né? Que ela aconteceu de maneira um tanto quanto forçada, porque houve um despreparo no uso, né, dessa tecnologia, e eu vou deixar ele explicar sobre isso, mas assim, para vocês entenderem, o que está acontecendo é que nós estamos com uma escassez de endereços de internet, né? Então, basicamente, vou fazer uma analogia, o Henry tá aqui para me corrigir se for necessário. A gente tem aí uma caixa cheia de sapatos, e esses sapatos estão acabando, mas ainda tem um estoque gigantesco que a gente pode usar, mas são sapatos diferentes. Sim. Uma boa analogia? Sim. Então, a gente pode comparar dessa forma também, e entrando aí nos detalhes, né? Por favor. Esses novos sapatos, né? Só vão servir em alguns pés. Né? Perfeito, cara. Aí, ó, eu gosto que você compra já, vamos lá. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Mas eu gosto de falar que esses números IPs que a gente está falando é o que conectam os dispositivos. Então, todo dispositivo hoje, seja a TV da sua casa, o seu celular, o seu desktop, tudo hoje, o câmeras, a gente precisa de um número IP, né? E esse número IP, ele tem uma certa quantidade, é como se a gente tivesse, vamos supor também, né, comparando com o número telefônico, né? A gente começou com um número e lembra que a gente tinha que ir adicionando um dígito no número do telefone. Por quê? Porque aquela combinação acabou, então eu tinha que adicionar mais um dígito, né? Eu lembro na época que os telefones começavam com 24. Cara, 24-521. Vamos por Sim. Depois apareceu o 234 e depois agora a gente tem o 3534. Exato. Né? Então o que foi acontecendo? A gente foi adicionando o número porque a gente tinha o espaço para poder crescer. O IP, né, que surgiu aí em 1983, ele foi criado com um espaço de endereço limitado, né, de 32 bits. Não vou falar muito, senão vai assustar, mas é a quantidade de informação que cabe naquele endereço IP. Certo. E a gente chegou no seu esgotamento, ou seja, não tem mais combinações, então a gente precisa mudar, né, de versão. Então a gente está na versão 4 e a gente precisa mudar para a versão 6. Por quê? Na versão 6 a gente tem muito mais endereços. Sim, eu queria fazer uma pergunta assim, já até para elucidar um pouco, que é essa questão, né, de quando foi criado em 1983, essa questão do IP e tudo mais, não se tinha a ideia de que a internet ia virar o que virou e de que isso poderia vir a acabar, né? Não tinha. Para você ter uma ideia, em 83 o tamanho desse endereço é de 4,2 aproximadamente bilhões de endereços IPs. Né? Então o povo naquela época, eu até vi várias palestras de um dos fundadores que desenvolveram esse modelo, e eles não imaginavam que ia ter 4,2 bilhões de dispositivos. Em 83 a gente estava saindo, né, do modelo de mainframe, de computador que ocupava a sala inteira,
com o modelo pessoal. Ninguém falava de escalabilidade. Ninguém estava preocupado se ia ter. Então eles acharam, né, pelo que eu ouvi o pessoal falando, que 4,2 bilhões, a gente tinha muito menos que isso de dispositivos, então seria o suficiente. A conta foi fácil de fazer. Exato. Tenho tantos bilhões de pessoas no planeta, então eu tenho... Vai dar. Vai dar. Né? Quem nunca, né? Quem nunca fez um planejamento desse? 100 coxinhas aí, acho que vai dar. Chega lá, acabou na primeira hora da festa. Vai dar, é verdade. Só que daí não deu. Não deu. E daí a gente teve o início da internet, né? Que chegou no Brasil no começo da década de 90. Daí os computadores pessoais. Daí a gente teve internet de escada, depois banda larga. Depois a parte de notebook, depois veio o Wi-Fi, depois veio o smartphone, e hoje a gente tem aí uma previsão para o ano que vem, uma previsão da Cisco, inclusive, de a gente ultrapassar aí 30 bilhões de dispositivos. Meu Deus, 30 bilhões, ok. Então, como que eu vou endereçar, né, 30 bilhões de dispositivos com o plano de numeração de IPv4 de 4 bilhões? Eu não consigo. Sim. Então, eu vou ter que ter... Então, isso é a importância, né, de migrar, né, de fazer essa transição para o sapato novo, né, para o modelo novo, ou para uma linha nova de telefone que aceite, né, é importante porque a gente vai precisar entregar IPs para esses novos dispositivos. Né? Isso. É a mesma coisa que as linhas antigas, né, de numeração limitada, o interessante é que elas não conversam diretamente com esses planos de numeração, vamos supor, de linhas novas. Então a gente precisa, né, que essa galera que tem linha telefônica antiga assine ou troque, né, para esse novo plano de numeração com linhas maiores. Né, basicamente para o pessoal entender. Não, perfeito. E muito disso também, se você quiser transcrever para uma outra situação, o sinal digital. Sim. Né? A gente, tudo bem que não havia uma questão de compatibilidade, mas existia uma necessidade de mudança de sinal e ela foi, né, inclusive impulsionada pelo governo. E, inclusive, isso é uma coisa que eu ia perguntar para você: existem iniciativas governamentais nesse processo de transição do IPv4 para o IPv6? A gente vê poucas iniciativas do governo. Aqui no Brasil, o NIC-BR, né, que a gente participa também bastante, né, tenho vários amigos mesmo e sempre a gente está interagindo. Eles são um dos maiores fomentadores do desenvolvimento do IPv6 aqui no Brasil, né, e na América Latina também. Só que eles são uma organização, né, sem fins lucrativos, não governamental. Né? Então, do governo mesmo, né, a gente não vê nenhuma iniciativa assim forte. Quem deveria estar encabeçando também, né, a Anatel, né, que é a responsável, né, também por organizar, né, toda a parte de telecomunicações, deveria também estar, assim, ela tem algumas iniciativas, mas muito tímidas. Né? Sim. Então, porque acredito que é um assunto que ainda o povo não sentiu, não percebeu a necessidade. Né? Sim. Ela está cuidando muito bem da parte de telefonia de 5G. E, atualmente, ela está tentando desligar os 2G e o 3G. Né? Por quê? Na mesma coisa que você falou, né, da parte de transmissão analógica e digital. Sim. Né? Então, o 2G, 3G, ela está com plano de fazer o desligamento para o pessoal passar para o 5G. E aquela banda 2G, 3G vai ser utilizada para outras coisas, para o 6G Sim. ou Wi-Fi. Que tem muito a ver com custo. Sim. Né? Pô, a gente também precisa disso para poder otimizar não só o custo operacional, mas para isso refletir também no preço do serviço que é fornecido. Sim, senão fica tudo muito caro, né, cara? Então, na minha opinião, né, o que eu vejo é que a Anatel ela deveria incentivar também essa transição. Sim. Né? E se ela está fazendo para o 2G, 3G,
indo, eu acho que ela deveria também ter um pouco mais de incentivo, não é a Anatel, mas como governo também, porque essa mudança de endereçamento também afeta o nosso dia a dia, né, diretamente. Então, os aplicativos, né, têm que estar migrados para essa nova faixa de endereço. Os serviços, né, que a gente utiliza e consome também precisam estar preparados para esse novo endereçamento. Toda a parte fundamental da internet é baseada no IP. Então, a gente está falando de uma coisa muito importante, né? Que é a conexão IP entre os dispositivos. E hoje a gente não fica sem internet. Então, a urgência, né? A urgência mesmo, porque o IPv6 chegou no Brasil em 2008. Tem um tempinho aí. Já faz aí 16 anos. 16 anos. E a especificação dele foi feita em 98. 26 anos. Então não é uma coisa nova. Não. É uma coisa que a gente está há 26 anos tentando fazer, né? Essa migração, essa transição, que a gente pensou que seria uma migração, porque migração é uma coisa de um dia para outro, vamos dizer assim a palavra. Então a gente não viu que não era bem assim. Então a gente está numa fase que a gente faz de transição, né, que está durando um pouquinho mais, né? Sim. Mas a importância e justamente é o trabalho que eu tenho feito, né, de divulgar a necessidade e para todo mundo que faz esse tipo de trabalho voluntário, é chamado de evangelizador, né? Para tentar converter as pessoas, né, para o IPv6. Justamente esse é o trabalho que eu tenho feito nos últimos 10 anos aí, para tentar sensibilizar o pessoal, tanto provedores, empresas, faculdades, governo, da necessidade real de uma coisa que a gente está patinando, deixando um pouco para trás. E depois vai ser muito tarde se a gente querer fazer tudo de uma vez só. Você sabe que a gente não vai fazer bem feito. Não. Né? E assim, na minha cabeça, eu tô aqui pensando naqueles 4 bilhões que você falou, né? E a gente tem uma perspectiva de crescimento absurda aí pela Cisco, né? Até outros meios de análise. Hoje, qual é o risco de acabar o IP? Porque assim, acho que, na verdade, se você for olhar friamente, ele até acabou. O que você tem hoje são alias, apontamentos, né? Você acaba fazendo uma gestão ali de DNS também para interpretação dos endereços, né? Às vezes o pessoal fala acabou. Ele existe, né? Então não é que ele sumiu da internet. Isso é importante também, não é que ele sumiu. Ele existe ainda, porém esse acabou no sentido de que se eu sou um provedor e eu quero não é comprar, né? Eu quero que eu vou lá no órgão, né, responsável aqui da América Latina e Caribe, que é o LACNIC, e no Brasil a gente tem o NIC-BR, que faz a atribuição dos blocos IPs para as pessoas, né, para as empresas. Então, se eu vou lá nesses órgãos, bato na porta lá e eu quero mais um bloco, eu já tenho um, quero mais bloco, não tem. Então, eu vou ter que entrar numa lista de espera e a previsão é que eu possa ser atendido, sabe quando? 2029. Tá tranquilo. Tá parecendo a fila do SUS, meu. Mais ou menos igual. Então, como que o provedor, ele depende de clientes para crescer e para ter a receita, ele não vai poder crescer porque ele não vai conseguir entregar mais IPs. Acontece. Então, o acabou aí é no sentido que não tem mais para ser entregue no mundo inteiro. E tem toda uma questão de performance aí também, não tem? Sim, tem uma questão de performance. Por ser naturalmente um protocolo desenvolvido com mais novo, né, a versão 6, é perceptível para o usuário um desempenho maior de navegação, de jogos online também a gente tem aí uma conexão direta entre o servidor de jogo, porque nesse meio tempo a gente utilizou um mecanismo de tradução que é o chamado NAT.
Certo. Tá? Ou seja, em casa, o provedor me dá um endereço IP e eu compartilho vários IPs não públicos, privados, para ser traduzidos e sair com um único número. Sim. Né? Então, e isso para um jogo online é muito ruim. É pesado, né? E toda a parte de delay, de lag, assim, o jogador sente. Então, o IPv6 eu tenho uma conexão direta, eu não passo por essa tradução, então eu tenho uma performance muito boa para jogos também. É que pena que o pessoal ainda não descobriu isso. Então, cara. Porque a gente tem PlayStation, tem da Microsoft também, né? Sim. Então, eles ainda não estão com uma implementação completa, né? Eu ouvi boatos, na verdade, eu li, e acredito que seja fidedigna essa informação, de que na próxima Olimpíada existe uma grande possibilidade da entrada de esportes, né? Que são os esportes virtuais. Gente, fazer uma Olimpíada de esportes virtuais com IPv4 é sacanagem, né? Então nós estamos aí com 4 anos aí para, né, vamos acelerar o processo. Sim. Eu queria perguntar para você qual que é o medo que o pessoal tem, porque eu não sei, tem gente que parece que tem receio da mudança, o que acontece? Então, um pouco de medo, concordo, né, porque quando é uma coisa que não está no nosso dia a dia, que foge do nosso conforto, assim, né, que a gente desconhece, entre aspas, porque já está aí há 20 um pouquinho. Então, é um pouco de medo de pessoas que não querem, por medo de segurança, medo de ser invadido, alguma coisa, mas são receios que não são, assim, verdade, né? Tá. Então, é um pouco de medo. Um pouco que eu vejo também é a pessoa que pratica a palavra difícil, vamos ver se eu acerto, a procrastinação, né? Ou seja, sempre quer deixar para outro dia, amanhã eu implemento, ou depois, a hora que vamos ver se vai dar certo. Se der certo, faz 26 anos, será que deu certo? Tá. Então vamos ver, se der certo eu faço. Eu tô nessa com um amigo meu que fez implante de cabelo. Eu tô vendo, se funcionar nele eu também faço. Depois então você me fala. Exato, né? Nós vamos aí. Eu vou precisar também. Por um mundo de IPv6 e pessoas mais cabeludas, né? Vamos embora. Vou precisar também, em breve. Mas assim, é um pouco do medo do desconhecido, porém, não é desconhecido. A gente tem tanto treinamento hoje, a facilidade que a gente tem hoje de ouvir um curso, né? Sim. Online, certeza. na faculdade. A gente não. Na minha época, tudo bem, eu ia na banca de jornal para comprar um fascículo mensal para pegar. Caramba, fascículo, você entregou muito sua idade agora, cara. Putz. Mas tá bom, vamos lá, né? Um fascículo, né, do mês. Perfeito. Que eu ia lá, toda vez chegou? Não, passava na banca. Certo. Né, era a fonte de informação que a gente tinha. E dá até saudade, cara. Dá saudade. Né? Eu sou muito nostálgico. As postagens que eu faço, às vezes, para distrair um pouco, eu pego uma placa antiga, eu pego uma revista antiga e começo a viajar em cima de como era a parte de acesso à informação e comunicação naquela época, né? Então, ir numa banca para poder pegar uma revista para programar, pegar um CD para ver qual é a novidade do mês de um programa. Sim. Né? Locadora, né? A gente ia na locadora e a saudade de chegar numa locadora e ficar escolhendo filme na prateleira. Era programa de sexta-feira, cara. Nossa, dava pra comer uma pizza dentro da locadora ali, meu. Você já ficava vendo filme, escolhia. Batia um papo com a pessoa. Exato. Sobre a opinião do filme. Sim, né? sim. Fazer uma dica, reservar um filme, que daí o lançamento você não podia, não era muito concorrido, então você colocava o seu nome na listinha, né? Isso aí dá saudade. Pô, demais. E, cara, vou falar pra você, cara, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas recentemente, analisando as oportunidades de negócio, cara, toda locadora tinha um lancheiro do lado. Sim. Porque era isso, cara. Era comer um lanche, pegar um filme, ir pra casa e assistir o seu filminho ali, meu. Era bom demais. Daí tinha a devolução, né? Quando era em DVD, era mais novo, mas na época da fita VHS, você tinha que rebobinar a fita para entregar. Sim.
Se a gente falar rebobinar hoje a fita pro pessoal... a geração Z, ela acha que é alguma ofensa. Ninguém entende, né? E a gente pagava multa, né? Sim. Quando não rebobinava. É verdade. Então era uma época muito gostosa. Eu gosto de fazer... O problema é que eu começo a lembrar, daí a gente muda... Não, mudou o assunto, vamos embora aqui, ó. Deixa o IPv6, nós não vamos falar mais. Falar de nostalgia. O assunto do episódio mudou agora, galera. Estamos nostalgia. Falando... Nostalgia anos 80, vamos lá. Então, a dificuldade, o medo que você falou aí, a pergunta, né, do medo, eu acho que é o receio do novo e também, né, aquela mania de sempre deixar para o outro dia. Sim. Né? Sempre deixar para depois. E isso a gente sabe que a gente... Por isso que eu falo que a parte de transição para o IPv6 não é técnico, não é só técnico. Depende do ambiente, depende das pessoas, depende do grau, né, de facilidade e de gerações também, né? Tem gente os mais experientes, vamos dizer assim, né? Tem já uma certa ciência do que dá certo, do que dá errado. Sim. E, às vezes, eu mesmo, né? Às vezes, fico um pouco resistente com algumas coisas, mas daí a gente percebe que a gente precisa, né, mudar. Sim. Né? Então, por muito tempo a gente tem um pensamento e daí a gente fala, olha, essa mudança aqui deu certo, né? O que eu pensava realmente estava errado. Então, aqui a gente mudou para melhor, né? E a mudança para o IPv6 é uma mudança para melhor. Né? A gente tem o desempenho maior, a gente tem uma segurança maior, a gente tem, né, também a parte de conectividade hoje para a internet das coisas, que a gente tem que atender esses dispositivos. Então, essa mudança é inevitável. Sim. A gente vai ter que mudar. Hoje, os dados que a gente tem aqui na nossa região da América Latina e Caribe é que a gente chegou a 50%. Certo. Então, 50% já é IPv6. Já tem IPv6 em 50%. Muita gente não tem essa noção, porque em caso o usuário final, ele acaba querendo sentar no sofá, assistir um Netflix, assistir um streaming, assistir um YouTube. Essas plataformas já estão, né, com IPv6. Então, se você vê um vídeo no YouTube, ela já está com IPv6. Google já com IPv6. Microsoft, muitas delas com IPv6. Até porque, né, cara, streaming, aí para quem for mais técnico, é streaming UDP. Se você não tiver um IPv6, meu amigo, o negócio vai gargalar. Não vai ter jeito, né, cara? Mas só foi aí pro pessoal da TI. Da TI. Então, é inevitável, né? E a gente já tem muitos usos de endereços IPv6. Então, a gente está caminhando. Então, 50% já é IPv6. Legal. Já é um bom número, né? Mas a gente não pode se acostumar também. A gente tem que começar a ultrapassar e chegar a fazer a transição completa. Vamos dizer que a gente começou, né, a entregar os endereços mais novos, né, na casa do usuário, né, e a gente precisa agora concluir. Qual que é a conclusão? É fazer, porque hoje na casa do usuário a gente entrega os 2 endereços. Certo, perfeito. Tá? Então a gente precisa agora, aos poucos, reduzindo o endereço antigo e consolidando o endereço mais novo. E essa conclusão da fase de transição é quando a gente chegar 100% com endereços, né, com a numeração nova. E o usuário final hoje, né, o cara que tem lá o provedor dele, tudo certinho, ele tem que se responsabilizar por essa configuração? Ou a partir do momento que esses 2 IPs são disponibilizados, eles funcionam em load balance? Como que funciona isso? O provedor ele entrega, né, aquele que entrega, não são todos ainda. Né? Então a ideia é que você procure um provedor que te entregue a versão nova. Porque você está pagando e você não quer pagar por um endereço velho. Bora chatear a Byte Web. Às vezes, quando eu falo isso em sala de aula, porque meus trabalhos, eu falo, você precisa de ter IPv6 em casa, senão você não vai conectar, você vai ficar com 0. Então, meio terrorista, né? Ô, louco, olha então, caramba!
enche o saco do seu provedor lá para ele entregar para você fazer a sua tarefa. Agora eu sei porque estão te chamando de evangelizador. O cara tá metendo uma cruzada. Olha isso. Então, é justamente isso, né? Você tá pagando, você quer receber o que a internet tem de melhor. Tá certo, pai. Né? Então, o provedor que não te entrega, se tá te entregando um endereço antigo. Então, você tem que entregar um endereço, aquilo que é o padrão hoje. A gente não tá pedindo nada demais. Não. A gente tá pedindo o que é padrão no mundo hoje em dia. E assim, esporadicamente a gente acaba ligando pra falar, viu? Pô, e essa velocidade aqui? O cara, aí você descobre que pelo mesmo preço você tem 200% a mais de velocidade, né? Que você pode ter. Porque é óbvio que seu provedor não vai ficar te ligando e falando assim, olha, eu estou com mais disponibilidade de velocidade aqui pra você não quer mudar? Né? Não é uma prática comum. Essa entrega é transparente para o usuário, vamos dizer assim. Ele nem fica sabendo o que ele está usando. Né? Ele pode ficar sabendo porque ele pode falar, olha, eu estou conseguindo acessar melhor certos conteúdos. Sim. Né? Mas, a nível técnico mesmo, ele só vai saber quando ele digitar algum comando ou entrar em algum site e ver que o endereço é maior. Sim. Né? A gente tem endereço na versão 4 pequeno, e a gente tem um endereço na versão 6 um pouco maior. Então, uma pessoa que fuça, né, ele vai saber que o provedor está entregando, né, um endereço maior. Né? E com o tempo, né, essa fase de transição, a ideia é que a gente só tenha um endereço maior na casa do usuário. Isso é um pouco assustador, né, o endereço em si, porque quando você olha aquele bagulhão, né, é um número grande, né, na verdade é um hexadecimal. Né? Agora é hexadecimal. Que aí vai para letra, com número e tal, né? Porque para quem conhece de tecnologia, o IP são 4 pacotes de 8 bits, né? Você falou 32 certinho. Então você tem lá 123.123, tô só chutando, tá, gente? Eu sei que isso não existe. Mas aí você tem lá os 4 pacotinhos e no hexadecimal ele é dividido por 2 pontos. Por é 2 isso? pontos, isso. Né? Agora sim, a anotação 2 pontos, hexadecimal. Dá para formar frases no número IP, porque Mentira. eu tenho letra de A até F. Então tem gente que cara. põe nome... É igual placa de carro. Cara. Tipo assim, o Facebook, por exemplo, se você vê o bloco de IP, tá escrito no IP Facebook. Mentira. Porque isso é maravilhoso. FAC a gente tem, hexadecimal. Certo. O B a gente tem, o book, né, o 00, okay. né, e o K que a gente não tem, a gente põe C. Né? Facebook. Então, facilita muito a identificação. Olha, né? só, cara. Eu mesmo, como acabei, né, indo nessa ideia, então lá a Faculdade de Ciências Aplicadas, a FCA, né, eu coloquei no bloco lá da Unicamp que a gente recebe a FCA, para dizer que aquele bloco... Então, a gente tem novas ideias para poder, coisa de nerd mesmo. Não, só, eu tô rindo aqui por dentro, cara, porque eu tô pensando assim, cara, só 2 nerds mesmo, pra ficar rindo do fato de que dá pra trocar agora o nomezinho do IP. Pelo amor de Deus. É muito bom. Mas vamos combinar. A placa do carro... Sim. Você sempre que você vai escolher uma placa do carro, você procura ou a mais fácil ou aquela que te lembra alguma coisa... divertida, né? No meu caso, meu carro, por exemplo, eu não vou falar a placa do meu carro, mas ele lembra o nome de uma faculdade. Falei, porra, agora vai ficar fácil de eu lembrar, entendeu? Aí. Eu ainda não consegui, mas a próxima placa, eu queria uma placa com IPv6 na placa. Ia ser bom demais, hein, cara? Olha só. E apareceu, como é que chamava aquele cara lá que tinha o Mojo? Austin Powers, obrigado. Cara, o Austin Powers que andava com o carro, né, escrito Mojo atrás. Quem sabe um dia eu escolho o IPv6 e mais alguns números na placa do carro. Então é a mesma coisa. Legal. Você vai conseguir agora, né, colocar nomes na identificação do seu bloco. Esse é muito legal. Isso é muito legal. E assim, você falou, né, obviamente a gente brincou aqui, deu risada, mas você falou de uma coisa interessante que é a facilidade da nomenclatura. Sim. Né? Por exemplo, eu tenho um IP que é associado a um servidor específico que vai me ajudar, por exemplo, com mail server, né? Eu posso colocar lá uma coisa que represente isso. Pô, legal. Isso mesmo. Legal, facilita. A representação da porta de um serviço você pode colocar no bloco também. Sim. Né? Agora, aí entra a questão de cybersecurity, né? Quão seguro é você deixar um e-mail disponível para que a pessoa saiba que é um mail server, por exemplo, também, né? Mas tem muita gente utilizando. É uma prática que o pessoal tem adotado também. Legal. E, gente, vocês
ouviram no começo aqui, o Henry, ele dá aula de forense também, cara. E forense é da hora pra caramba, né? Não sei pra quem já teve essa oportunidade de conhecer, mas, por exemplo, né, se a Polícia Federal precisa, né, recuperar algum dado de um HD ou de alguma coisa, existem metodologias, existem processos que até na sua aula eu lembro que você explicou alguns deles, né? E é sempre muito surpreendente, porque você fica naquela assim, caramba, dá pra fazer isso mesmo, né? É uma disciplina que chama atenção, né, dos alunos. Sim. Porque a gente trabalha com essa parte um pouco de investigação, a parte também de coleta de dados em memória. É uma área que eu gosto também, né? Sim. E o IPv6 ele tem tudo a ver com essa área forense, porque se cada um agora tem um número, né, IPv6, eu consigo identificar muito mais rapidamente um indivíduo na internet. Aí vai vir o povo falando assim, mas eu não quero ser identificado, né? Aí o pessoal fica atrás do NAT, da tradução lá, porque a tradução, vamos supor, o compartilhamento de endereço IP hoje é uma maneira de você ocultar, né, até um certo ponto. Vamos supor, dentro de uma faculdade eu tenho um laboratório de 30 computadores, né? Todo mundo vai ser identificado lá fora como um número só. Sim. Quem que falou o quê em que PC, né? Então, imagine a demora, você consegue identificar, mas imagine a demora de você fazer uma auditoria interna para saber quem era o aluno, o usuário que estava atrás, né? Você demora. Com certeza. Então, com o IPv6, uma outra vantagem, inclusive para investigação policial, de pedido de mandado, de busca, de identificação de usuário, é muito mais fácil e rápido. Você vê? Né? Cara, são múltiplos benefícios, né? E engraçado que a gente indo nesse caminho, a gente falou da escassez de IPv4, né? Que o cálculo foi subdimensionado, mas é legal também falar para o pessoal que existe muita coisa nesse contexto, né? Por exemplo, o Bitcoin, né? Muita gente acha que é infinito. Mas o Bitcoin também não é infinito, né? A gente está falando aí de hashes, né? De números que chegam até certo ponto. Então, assim, hoje o Bitcoin ele tem toda essa valorização de criptomoeda, que também tem um pouco da tendência, do hype aí em cima disso e tal, né? Mas ele vai ganhando valor também pela escassez. Sim. Né? Porque é um ativo como se fosse físico, mas, né, obviamente de maneira virtual ali, que você pode ter a propriedade dele, né? Daquele código em si. É bem interessante porque, assim, do mesmo jeito que os IPs foram subdimensionados e podem acabar, a gente tem que tomar cuidado, às vezes, quando a gente resolve colocar toda a nossa finança, né? Colocar todos os ovos em uma cesta só. Porque as coisas podem acontecer de repente, né? Por exemplo, o IPv4, até 2008, entendo eu, que ele estava lá no, ok, estou bem, não preciso, né? Sim, sim. Oba-oba. Porque essa parte de escassez, né? Começou justamente quando a gente teve aí a expansão dos smartphones, a rede Wi-Fi, smartphone, que antes o celular, né, era só para fazer ligação. Depois que a internet se uniu com o smartphone, eu precisei do número IP. Eu não tinha IP para todo mundo. Uhum. Então, as operadoras fazem aí essa parte de compartilhamento de IP para atingir todo mundo. Então, a gente estava tranquilo, né? Até um certo tempo, mas a gente viu que agora a gente não está tranquilo. E isso tem bloqueado muitas empresas em expandir os seus negócios também. Sim. Então, a gente não consegue mais uma empresa, como a gente falou agora de pouco, a parte de aquisição, né? Então, é uma coisa urgente, muita gente não leva a sério, né? Muita gente ainda está tentando esperar para ver se vai dar certo, mas é uma coisa totalmente fora de cabimento, né? Então, é uma coisa urgente que a gente tem falado muito, então até agradeço aqui a oportunidade da gente estar podendo, né, falar para o seu público, inclusive, que está nos assistindo, de cobrar o provedor, né? A gente falou aqui de entender, né, o que é essa deixar de funcionar a internet, o porquê que ela pode deixar de funcionar, porque a internet ela não tem dono, né? Ela foi criada de uma maneira
que ela é descentralizada, não tem dono, né? Foi criada de uma maneira neutra, né? Deve garantir o direito à informação. Sim, também, né? O fluxo ele tem que ser, né? Não posso ter bloqueios de fluxos, né? Perfeito. Então, a própria criação da internet, ela foi feita de uma maneira que ela não pudesse ser controlada, né? E o que o público seu aí é interessante ele entender que esse deixar de funcionar a internet é caso a gente não mude todo mundo para esse novo protocolo, porque senão a gente vai ficar contido, né, a expansão, né, da internet. Então a gente precisa fazer essa mudança de endereço, que às vezes para o usuário final é transparente, mas para a operadora não, ela tem que fazer as configurações, né? E a parte de desenvolvimento de software, os novos desenvolvedores precisam entender, né, que o campo mudou. Sim. Né? Então eu vejo muito problema que o banco de dados ele limitou para 32 bits. Tá. Agora ele vai precisar programar essa tabela para aumentar. Com certeza. Senão ele não vai conseguir guardar essa informação para auditoria, log, ou controle de acesso, ele vai ter que pôr um IP lá para autorizar. E daí, se vem um IP maior, o banco de dados não entende, não armazena, dá pau na aplicação. Sim. Né? Então, o desenvolvedor ele tem que acompanhar também essa mudança para que ele saiba, no desenvolvimento, como ele vai tratar, né, os números IPs, que não é mais por 32 caracteres, né? 32 bits lá. Ele vai ter que pôr 128 bits, né? Que é o número do... Exige uma preparação para aquilo também. Então muda quem é desenvolvedor, quem é dev, não é que está tranquilo, porque isso é de infra, né? Sim. Não, né? O pensamento não é esse, eles têm que se atentar também, porque eles têm que ter uma ideia dessa mudança, né? Bacana, cara. E no seu LinkedIn você tem sido muito efusivo lá e trazendo bastante informação, inclusive gerando algumas discussões, que eu acho isso super interessante. O LinkedIn é uma plataforma de trabalho, majoritariamente, né? E eu vejo que ali, às vezes, gera umas discussões bastante interessantes. Sim. De pessoas que defendem, de pessoas que são contra, por quaisquer... Hoje foi difícil, hein? Quaisquer motivos que sejam. Mas o que eu vejo lá é que logo você vai virar top voice também, né? Porque... quantas vezes você posta lá assim? Você tá sempre lá, né? Eu digo que dá trabalho, né? Dá trabalho. Não, com certeza. Mas essas postagens são, assim, em momentos que a gente tem que descontrair um pouco. Você tá, assim, com uma carga grande. E daí, às vezes... no carro, às vezes um aluno falou alguma coisa na aula, eu tenho que falar sobre isso, senão eu vou esquecer. Legal. Né? Uhum. Então eu tenho que postar alguma coisa. Então, ao compartilhar algum documento, compartilhar uma ideia, né, é interessante, porque o LinkedIn é a única rede social que eu me acostumei. Não, né? Porque eu acho que você não fez nada de ruim com isso, viu? Eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram, né? Não tinha Orkut, lembra do Orkut? Eu lembro. Não tá voltando, disseram. Olha só, vai vendo. Não tinha Orkut, não tinha MSN, não tenho Twitter X. Se eu tenho uma conta, foi acho que para poder entrar em contato com o fabricante. Mas o LinkedIn é uma plataforma interessante porque eu tento manter o foco profissional lá, sem discutir outros assuntos, mas um foco profissional. É uma coisa que eu me acostumei, e lá a colaboração tem um network muito bom, uma galera boa lá, né? Que a gente entra em contato, e alunos também estão aderindo, né? Eu coloco lá o meu contato em aula para a gente bater um papo. Alunos que têm aí uma colocação no mercado, que faz um curso, né? Eu gosto de comentar e movimentar, porque é uma rede profissional, né, de trabalho para carreira, para vagas e tudo mais, que é interessante a participação do pessoal. E percebo aí que tem postagens que acabam se estendendo a discussão, e é muito gostoso ver que
outra pessoa pensou da mesma forma, achou uma solução, ou compartilha, ou não compartilha, discorda, normal, né? É até interessante, e é muito bom a interação lá com essa rede social aí, né? Muito, muito interessante, muito bom. Eu gosto bastante, né? Eu tenho postado sempre lá no LinkedIn, né? E a gente vai ganhando alguma notoriedade, às vezes não, às vezes você posta lá alguma coisa também, ninguém vem falar nada. Mas ali eu acho que é como se fosse um blog, né? Pra gente que tá trabalhando com aquilo, pra gente se expressar e buscar pessoas que confrontam a nossa ideia ou não, né? Corroboram ela. Mas o interessante do LinkedIn, que eu até ia perguntar para você, por isso que eu puxei também o gancho das profissões, eu queria saber se o IPv6 em si, ou essa necessidade de migrar para nova tecnologia, ela também gera demandas de emprego, né, de trabalho. Não sei se talvez novos, mas o que seria interessante para quem quer trabalhar, de repente, nesse desenvolvimento ou facilitar essa transformação? Muito boa pergunta. Porque é isso que a gente está tentando lá durante a sala de aula, é mostrar para o aluno o cenário que ele vai encontrar lá fora. Perfeito. Porque se a gente continuar no método tradicional de ensino com o endereço na versão nova, na versão antiga, né, na versão 4, que é o tradicional hoje, nas emendas de cursos e tudo mais, a gente não está preparando o aluno para a realidade que ele vai ver lá fora. Eu falei 50% já está em IPv6. Então ele vai chegar lá, ele não vai encontrar, ele vai ver um endereço grande e vai falar, o que é isso? O professor não falou? Já pensou como eu ia me sentir, né? Se eu não tivesse, nas minhas aulas eu abordo, é claro, como eu já falei, mas eu sentiria muito mal de não ter abordado de alguma forma, né, o IPv6 em sala de aula. Isso eu faço porque eu acho que é necessário. E eu comento para as outras pessoas que dão aula também, né, e que são colegas, né, de profissão, que a necessidade hoje da gente adequar o material, né, em cursos de graduação, pós-graduação, para o cenário real que eles vão ver lá. Né? Então, a gente percebe nessa mudança do IPv6 uma grande oportunidade de crescimento profissional para o aluno e para o profissional técnico em TI também. Porque muitas empresas estão começando a colocar no currículo, né, uma habilidade lá de IPv6. Legal. Tá? E aí, então, a gente está falando mais para uma área de redes, né, uma gestão de DNS, gestão de... assim, eu acho que se a gente fosse pensar, né, dentro de um contexto acadêmico, qual seria, de repente, o curso que mais traria isso? Acho que é algo mais voltado para a infra, né? Na infra, Por exemplo, segurança da informação, né? Sim. Na carta de segurança de informação, infraestrutura. Legal. Né? Então, a gente percebe que hoje alguns concursos públicos, né, também estão inserindo na sua ementa, na sua bibliografia, né, algumas perguntas também em IPv6. Né? Eu tenho visto alguns concursos, na Unicamp mesmo, né, para profissionais de redes e dados, a gente tem saído lá, né, no edital, né, alguns materiais para o conteúdo de IPv6. Né? Então, eu tenho percebido que algumas vagas de trabalho, para trabalhar em provedores, para trabalhar em telecom, né, o pessoal tem colocado lá nos requisitos IPv4 e IPv6 também. Entendi. Então, a oportunidade do profissional se especializar nessa área, né, ele vai ter aí uma grande chance, né, de ser selecionado caso ele demonstre que ele sabe pelo menos o que é o IPv6 e por que a necessidade, né, dessa mudança. Né? Então, a gente está tentando, né, por isso que eu falo que é um trabalho ainda, vamos supor, nas disciplinas, né, que eu ministro, a gente ainda tem a ementa que ainda precisa ser ajustado, a gente não tem uma disciplina para isso, então a gente às vezes pega algumas partes de disciplinas para comentar. Perfeito. Né? Então a gente está tentando adequar o material para isso e a gente vê que agora alguns cursos, né, de certificação, por exemplo, da Cisco já abordam IPv6.
Ah, com certeza, né? A Cisco não poderia ficar para trás numa situação dessa. Então a gente já vê que ela já está treinando o profissional para o IPv6. Perfeito. Né? Outros documentos de fabricantes, Juniper, né? Alcatel, outros fabricantes, Extreme, esses maiores fabricantes já estão, né, com cursos, né, Huawei, com cursos já em IPv6, né? Então, imagine só, um profissional que vai trabalhar num provedor, em telecom, precisa configurar um IPv6 num equipamento e ele não sabe o que é, né? Então, aí sim entra aquela fase de que, olha, o que eu perdi, o que eu deixei de aprender. Vai achar que é o MAC address, vai falar, uai, o que é isso aqui? É verdade. É tudo igual esse hexadecimal aqui. Então, perceba que o IPv6 abre, tem muito, não é uma coisa só técnica, né? É uma coisa que abrange muita coisa. Henry, cara, eu tô, assim, muito feliz com a sua presença. A gente tá falando sobre um assunto que eu adoro, que é tecnologia, gosto de inovação, gosto de trazer isso pro meu público também, porque apesar de eu saber que isso é muito nichado, esse papo é nichado, talvez a gente não tenha uma disseminação muito grande da informação, mas se a gente atingir 10, 15, 20 pessoas com essa informação e elas utilizem isso de forma positiva e ajudem a gente a evangelizar isso pro mundo, né, a mudança que é necessária, acho que a gente já está seguindo o caminho correto, né, do desenvolvimento, facilitando muito a vida das pessoas, né, nossa vida também. E, cara, a gente está chegando nos momentos finais. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os profissionais de TI, para as pessoas que precisam trabalhar mais nessa mudança, né? Uma mensagem sua pro mundo aí, para os espectadores. Bom, Gustavo, eu agradeço demais aí o convite. A gente fica no dia a dia, em sala de aula, né? Esse formato aqui da gente poder conversar mais abertamente. Eu agradeço muito a oportunidade em também estar divulgando a necessidade da gente estar migrando para uma versão, né, que vai sustentar o futuro da internet daqui a vários anos ainda. Tem endereço IPv6 suficiente para atingir aí 300, 400 anos ainda, esse é o cálculo. Né? Que bom, agora a gente está indo para um caminho um pouco maior, né? Maior, Mas eu agradeço demais o espaço, espero que o seu público também esteja, não sei quando que eles vão assistir, né? Eu normalmente assisto no trânsito, no carro, né? nos horários vagos aí, à noite, então... espero que o público tenha gostado também. Não sei se foi muito técnico, né? Mas acredito que o papo foi muito bom, gostei muito, agradeço muito o convite e a participação aqui. E a dica aí é principalmente para o pessoal que está começando, os alunos, né? Eu sempre falo, manter aí a curiosidade, né? Em descobrir como funcionam as coisas, como funciona a tecnologia. Hoje é muito mais fácil do que na minha época, por exemplo. Né? Investir aí no aprendizado de uma língua, de um inglês, que eu sempre falo para os meus filhos também. Extremamente necessário. Eu não tive oportunidade de aprender inglês e hoje eu sinto uma falta tremenda de... Traduzir é tudo bem, né? A gente traduz, mas uma falta de interagir nesses eventos com uma pessoa em inglês ou em espanhol mesmo, que é uma segunda opção aí. Uhum. Eu sempre falo, aprenda uma segunda língua, né? Isso me faz muita falta. Então, hoje, o profissional tem oportunidade de intercâmbio que é oferecido facilmente. Sim. Tem cursos que a gente não tinha antigamente. Então, tem uma facilidade muito grande, né? A vivência internacional também. Falo para os alunos, né? Participar de eventos, Sim. Né? Mesmo que seja um webinar, um evento online, mas quando presencial, sempre estar interagindo com outras pessoas, isso daí é uma coisa que enriquece muito. Networking, né? total. Muito, muito mesmo, né? E em sala de aula, né, é se especializar, né, num assunto, estudar, não tem outro jeito. A gente, desde
tem que estudar para sempre. Nossa área ela é meio que cruel, porque a cada dia a gente tem uma coisa nova, uma tecnologia nova. Verdade. Tem que se atualizar todo dia, você tem que acessar a internet todo dia, saber, né? Tem aluno que pergunta uma coisa, saiu ontem. Exatamente. Né? Então, você não tá nem sabendo o que ele tá falando. Né? Não, vamos dar uma olhada. Vamos pesquisar. Né? Ou às vezes eu pergunto, falo para o aluno falar o que é. Que interessante, eu não sabia, né? Vamos tentar trazer, pesquisar um pouco mais, né? Então, sempre estar participando, né, de eventos e sempre estudando, né? Eu acho que, como eu estava falando, a nossa área ela é meio que cruel no sentido de que a gente precisa se atualizar todo dia, né? Uma semana que você fique, ou se você tentar, né, conseguir ficar desconectado, você já perde muita coisa. Sim. Né? Então, é por isso que essa sala de aula é uma forma de eu me atualizar, porque eu não consigo ficar conectado, a nossa cabeça não aguenta. Então, é muita informação. Então, os alunos acabam... Eu uso os alunos como uma fonte de informação também. Né? Então, para a galera aí que está começando, acho que as dicas seriam essas aí mesmo, né? Perfeito, cara. E foi a cereja do bolo, porque eu corroboro com tudo que você falou. Acho muito importante, inclusive aproveitando que a gente está em setembro amarelo, estar desconectado às vezes é bom, né? Para a gente poder manter um pouco da nossa sanidade mental também. Então, assim, você ter esse tipo de conexão com os alunos e se atualizar através deles é muito mais saudável. Muito. Né? Além de você garantir esse tipo de troca também. Pô, eu conheci você através da faculdade, eu gostei das suas aulas, eu achei você uma pessoa que tinha propriedade de fala, eu vi a sua propriedade através desses eventos, e aqui a gente tá trocando. Sim, que né? bom, fico feliz. É muito bom. Correspondi à sala de aula e consegui fazer com que você esteja aí evoluindo na carreira e com sucesso aí. Agradeço. Nesse mais novo projeto aí seu. Então tá bom. Henry, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Queria agradecer também os nossos outros patrocinadores, 2 grandes amigos e parceiros aqui do nosso canal. Eu queria agradecer a Fernanda Farali, uma das maiores e melhores dentistas aqui da cidade de Americana, que transformou o meu sorriso e o de tantas outras pessoas e pode transformar o seu também. E, obviamente, o estilo todo aqui da Santo Moço Moda Masculina, que traz as melhores roupas, tem um tecido agradável, tem aí cueca, tem de tudo. Entra na loja dos caras e aproveita, beleza? Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Até a semana que vem. E não esqueçam, I lead, you lead.